Olá pessoal, preparados para o vídeo dessa semana? E o que iremos abordar nesse vídeo? O conteúdo da quarta semana do PET. E quais são esses conteúdos? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Espero que gostem do vídeo e bora lá! Para começar, vamos pensar na seguinte situação. José vai viajar com o seu carro de Florestal para Viçosa para participar de um evento da Universidade Federal de Viçosa. Após algumas pesquisas no Google Maps, verificou que a distância entre essas duas cidades é de 278 km. Se José ia a uma velocidade de 70 km por hora, ele gastará em média 3,97 horas para chegar a Viçosa. E se ele for a uma velocidade de 90 km por hora, ele vai gastar mais ou menos tempo. E aí, pensem nessa situação que no final do vídeo a gente vai respondê-la. Mas primeiro a gente tem que pensar sobre o substantivo grandeza. Afinal, o que é? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, as grandezas podem ser aumentadas ou diminuídas, ou seja, suas medidas podem aumentar ou serem diminuídas. Alguns exemplos de grandezas: altura, massa, que a gente trata aí como peso, e temperatura. São alguns exemplos de grandezas. Agora, vamos entrar no tópico de grandezas diretamente proporcionais. Mas antes, vamos analisar uma situação. Para domar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizante. Iremos calcular a quantidade de fertilizante necessário para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados. Então, aí está a fotinha do pomar. Então, essa situação relaciona grandezas proporcionais, que no caso é a área do pomar em metro quadrado e fertilizante em quilograma. Organizaremos as informações em uma tabela para facilitar o entendimento da situação. Então, a tabela está aí. Então, a área do pomar em metros quadrados e a quantidade de fertilizante. Então, quer dizer que em 15.000 metros quadrados de área de pomar, a gente gasta 30 kg de fertilizante. Então, se eu tiver uma área de 32.000, quanto de fertilizante eu irei gastar? Foi as informações que foram passadas pelo problema. Como essas grandezas elas são proporcionais, o que a gente pode concluir? Que se eu faço a divisão de 15.000 por 32.000, isso vai ser equivalente a dividir 30 por x. Por quê? Vocês concordam comigo que quanto maior a área, maior é a quantidade de fertilizante que a gente vai utilizar? Porque maior vai ser a extensão de área que você vai precisar espalhar o fertilizante. Ou seja, essas grandezas estão proporcional. À medida que uma cresce, a outra também cresce. Então, se a outra diminuir, a outra grandeza também vai diminuir. Então, se a gente faz essa conta, a gente vai chegar que 15.000x vai ser igual a 32.000 vezes 30. E se a gente utiliza a calculadora para poder resolver essa equação, a gente faz essa multiplicação e divide os dois lados por 15.000, a gente vai chegar que o x é igual a 64. Ou seja, a gente vai precisar de 64 kg de fertilizante para essa área de pomar de 32.000 metros quadrados. Assim, a gente conclui que se a área do pomar aumentar, a quantidade de fertilizante também vai aumentar. Então, essa situação trata de grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, vamos definir de fato o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando sempre variam na mesma razão, ou seja, se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Ou ainda, se uma diminui, a outra também vai diminuir. Então, vocês lembram que eu fiz a utilização de algumas setas? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? As setas irão
está apontando para o mesmo lado, na mesma direção, né? Então, um exemplo para entender essa questão da seta. Você tem duas grandezas. Então, se elas são diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Ou, se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Então, isso que caracteriza as grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos tratar aqui de uma situação bem interessante, porque nos anos anteriores vocês viram um pouquinho sobre grandezas. E o que de novo vai aparecer aqui no 8º ano? Porque além de você poder calcular com método numérico, você pode representar essas relações de grandezas diretamente proporcionais através de um gráfico. Então, vamos explorar o exemplo do pomar. Lá a gente viu que se você tem uma área de 15.000 metros quadrados, que é a área do pomar, a gente vai ter 30 kg de fertilizante. Então, no eixo X, ele vai ser a área do pomar, né? Esse eixo aí em pé. E no eixo deitado, que é o Y, a gente vai ter a quantidade de fertilizante em quilo. Então, o que a gente descobriu ao resolver o problema? Que se eu tenho uma área de 32.000 metros quadrados, eu vou precisar de 64 quilos de fertilizante. Então, se a gente faz esse gráfico, até para mais pontos, se a gente quiser saber a utilização de fertilizante, a gente vai ver que ao ligar esses pontos, o gráfico ele vai ser, o traço da curva do gráfico vai ser uma reta. Então, toda vez que eu estiver falando de grandezas diretamente proporcionais, o gráfico, ou seja, a curva do gráfico, né, o traço, ele vai ser uma reta. Então, a curva do gráfico será uma reta. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas relacionando ainda. Então, vamos falar um pouco sobre grandezas inversamente proporcionais. Mas antes, vamos pensar numa situação. Vamos analisar o problema abaixo. Então, todo ano, uma empresa faz um desafio aos seus funcionários. Um prêmio em dinheiro no valor de 15.000. E ele é dividido igualmente para acertar a pergunta do desafio. Então, faz o desafio, né, faz a pergunta, e quem acertar dos funcionários vai dividir esse prêmio de 15.000. Então, o quadro que eu vou apresentar abaixo, ele vai descrever a quantidade de funcionários que foram premiados nos últimos anos e quanto que cada um recebeu. Então, no primeiro ano, né, contando os 3, foram 3 que acertaram e cada um ganhou 5.000. E no segundo ano, 5 acertaram e cada um ganhou 3.000. E no ano passado, 8 acertaram e cada um ganhou 1.875. Então, percebam uma coisa. Que aqui eu tenho um aumento, né? Então, aqui eu tenho um aumento, aqui apontando para o maior, e aqui já acontece o contrário. Aqui eu tenho, apontando para o maior, aqui. Ou seja, não está tendo aquele equilíbrio que aconteceu na situação passada, de a ponta da seta está apontando para o mesmo lado, na mesma direção. Então, vamos relacionar os dados da tabela anterior. Então, se a gente divide o número de ganhadores do primeiro e do segundo ano, a gente tem 3/5. E se a gente divide o prêmio que cada um ganhou nos respectivos anos, eu tenho 5.000 dividido por 3.000. E se a gente fazer a divisão por 1.000, simplificando, a gente chega em 5/3. Percebam que uma é o inverso da outra. Então, elas estabelecem uma certa relação que a gente denomina por razões inversas. Então, as frações 3/5 e 5/3 são razões inversas, ou seja, uma é o inverso da outra, né? Elas acompanham proporção inversa. E se a gente analisa referente ao primeiro e último ano, a gente tem que o número de ganhadores vai ser
fração que representa 3/8. E o prêmio que cada um ganhou vai ser 5.000, que foi do primeiro ano que cada um ganhou, dividido por 1.875. E se a gente simplifica essa fração, a gente chega em 8/3, que é a mesma coisa que aconteceu na fração anterior. Então, assim como os 3/5 e 5/3, 3/8 e 5/8 são razões inversas. E a gente acabou de verificar que as grandezas, quantidade de funcionários e valor do prêmio são inversamente proporcionais. Agora vamos definir o que de fato são as grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando sempre variam na razão inversa da outra. Ou seja, se um aumenta, a outra vai diminuir. Ou ainda, se uma diminui, a outra vai aumentar. Então, foi o que aconteceu na situação que a gente analisou anteriormente, da relação da quantidade de funcionários e do prêmio recebido. Então, se a gente pensa na questão das setas, então as grandezas proporcionais vão apontar para direções opostas. Então, vejamos um exemplo. Vamos comparar duas grandezas. Então, se uma aumenta, a outra vai diminuir. Tá vendo? A direção da seta tá contrária. Ou, se uma tá para baixo, a outra vai estar para cima. Que é a mesma coisa de dizer, se uma diminui, a outra aumenta. Vocês se lembram que, quando se tratava de grandezas diretamente proporcionais, a gente podia fazer a representação gráfica? Então, aqui nas grandezas inversamente proporcionais, a gente também pode fazer essa representação. Só que a curva ela não pode ser a mesma, vocês concordam comigo? Então, vamos representar a situação da empresa através desse gráfico. Então, eu vou aqui tentar fazer um gráfico. Então, aqui no eixo deitado, no X, eu vou colocar a quantidade de funcionários. A letra não está muito boa não, gente. Certo? A quantidade de funcionários. E no eixo Y, eu vou colocar o prêmio recebido por cada um. Então, aqui o prêmio em reais. Então, aqui, quando havia 3 ganhadores, cada um recebeu 5.000. Vou colocar aqui 5.000. Ele só está um pouquinho fora de escala. E aí, quando foram 5, cada um recebeu 3.000. Está totalmente fora de escala. Deixa eu apagar aqui. Que é um pouquinho mais da metade. Então, aqui 3.000. E quando foram 8 funcionários, cada um recebeu 1.875. Vou colocar aqui só para a gente enxergar melhor. Mas aí vocês podem fazer o gráfico. Aconselho com escala bem bonitinha, bem definidinha. Vocês vão perceber com mais clareza, talvez, a curva. Então, vou fazer uns pontinhos aqui só para não tá muito pontinho. Mas aqui, a gente tem esse pontinho aqui. E aí, quando for 3.000, foi quanto foram 5 funcionários. E aqui, certo? Então, se a gente traça essa curva, deixa eu tentar colocar de outra cor aqui. Aí eu dei spoiler.
a gente vai ter a seguinte curva. Tá, vou fazer bem devagarinho. Ih, saiu da escala, gente. Deixa eu apagar. Apesar de não ter saído tão bonitinho, se vocês fizerem a escala, vai sair dessa forma, que não é uma reta, mas ela tá ali aproximando do prêmio, né? Que vai ser ainda maior quanto menor a quantidade, vai ser o máximo, vai ser 15 mil. E aí, à medida que vai aumentando o número de funcionários, o prêmio ele vai só diminuindo, né? E vai tender a zero, mas ele só vai ser zero se ninguém acertar. Então, essa curva aí, que é dessa forma aqui que eu tô tentando esboçar no ar, ela é chamada de hipérbole. E foi essa que eu tentei descrever para vocês e não saiu muito certo, porque eu não sou muito boa com desenho digital. Agora, para facilitar a resolução de exercícios, eu vou passar algumas dicas que irão auxiliar vocês na realização das atividades dessa quarta semana. Então, se liga na dica. Então, para resolver, o primeiro passo que vocês têm que fazer é montar uma tabela com as informações que foram dadas. Esse é o primeiro ponto, para facilitar a resolução. Então, o segundo é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Né? Aquela questão de se as duas estão aumentando ao mesmo tempo, ou se uma está aumentando, a outra está diminuindo, aí já é inversamente. Então, vocês vão verificar essas coisas e podem utilizar setas, e eu até aconselho a utilizar, para poder fazer essa identificação. Né? Fora mesmo da tabela, igual eu fiz a um slide anterior. E, por último, igualar as proporções e resolver o problema. Então, vamos separar em dois casos. Caso seja diretamente, a gente vai manter as frações e igualar, certo? Então, se você montou sua tabela, você vai fazer, não sei como vocês montaram, né? A gente vai ver no exemplo. Vocês vão ter uma equivalência entre as duas grandezas. E caso seja inversamente, vocês vão inverter uma das frações, porque vocês se lembram que sempre apresentava uma inverso da outra, então para ser uma igualdade vocês têm que inverter uma das frações, e aí você resolve o problema. Então, com essas 3 dicas, acredito que vai facilitar a resolução dos exercícios do PET da quarta semana. Vocês se lembram do problema do início da aula? Então, agora a gente vai conseguir resolver ele, enfim. Então, lembra do problema do José? Então, vamos resolvê-lo. Então, primeiro, eu vou seguir aquele passo a passo da dica que eu dei para vocês. Então, vamos montar uma tabela. E por que eu coloquei que essas grandezas são proporcionais? Pensem na seguinte situação, né? Vocês estão indo para algum lugar e à medida que você tem uma distância, tem uma velocidade, tem esse tempo, lá em física vocês vão ver uma fórmula que vai relacionar essas grandezas, porque você vai percorrer uma distância em uma determinada hora. Quando você faz isso, você consegue estabelecer uma velocidade. Então, por isso que essas grandezas elas se relacionam proporcionalmente. A questão da velocidade e do tempo, né? E da distância. Mas aqui a gente está focado em velocidade e tempo. Então, vamos anotar. Do problema, deixa eu mudar aqui a cor. A gente sabe que se ele for, eu tenho velocidade e aqui eu tenho tempo. Se ele for uma velocidade de 70, ele vai chegar em 3,97. Então, se ele for a uma velocidade de 90,
quanto que ele vai gastar. Então, agora, vamos ao segundo passo. Então, aqui eu vou desenhar a seta apontando para o maior. O maior é 90. Só que vocês concordam que se aumenta a velocidade, o tempo, se não tem, se as condições de trânsito são as mesmas, você vai gastar um tempo menor, porque você está percorrendo uma distância maior em um menor tempo. Então, essa resposta que a gente procura, ela tem que ser menor que o tempo que ele gastou quando ele fez em 70. Então, o maior que nesse caso vai ser o 3,97. Ou seja, que a seta está apontando para o 3,97. Então, com essa identificação das setas, a gente percebeu que a grandeza, velocidade e tempo, elas estão apontando para lados opostos, ou seja, elas estão inversamente proporcionais. E no último passo, para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer? Deixa eu só mudar aqui para o preto. Então, se a gente vai relacionar 70 com 90, a gente vai obter 7,9, dividindo por 7 por 9, dividindo por 10, ambos o denominador e o denominador. Só que aqui, percebam que o que é maior está embaixo. Ou seja, se eu colocar 3,97 dividido por x, como eles são proporcionais, eu vou obter a proporção, a resposta inversa. Então, para poder igualar essas duas coisas, eu teria que trocar a ordem dessas duas variáveis, né? No caso é a x e uma que você já sabe que é 3,97. Só que eu vou fazer dois jeitos diferentes. Então, vamos colocar aqui. Então, eu tenho que trocar. Então, o maior fica embaixo. Então, vai ficar x igual sobre 3,97. Deixa eu colocar aqui. E a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a 7,9. Então, aqui, fazendo o produto dos meios pelos extremos, a gente vai ter a seguinte situação. 9 vezes 7 vai ser igual a 7 vezes... Vou colocar... Não, tem que ser pontinho. 3,97. Deixa eu apagar esse ponto aqui que ele ficou feio. Tá. Então, vou utilizar a calculadora aqui para fazer essa conta. Então, 7 vezes 3,97, a gente obtém... Então, isso aqui vai implicar para a gente que 9x vai ser igual a 27,79. Então, para a gente descobrir qual que vai ser o tempo, a variável x, basta que a gente divida ambos os lados da equação por 9. Então, x vai ser igual a 27,97. Não, 97 não, gente. Errei aqui. 79. E escolhi a borracha de novo. Aqui. 79 dividido por 9. Então, se a gente faz novamente essa conta, o que a gente vai obter? Então, o x ele vai ser aproximadamente, fiz a conta na calculadora, igual a 3
0,08 horas. Então, quer dizer que o tempo de viagem vai ser mais ou menos 1 hora a menos o trajeto que ele vai levar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e deixe um like para quem gostou. Beijos e até a próxima!